E aí, gente, vamos lá para nossa revisão orientada, né? Nosso roteiro aqui para a V2. Como fiz da última vez, né? Falo da primeira, da segunda questão e por aí vai. Eu vou fazer em duas partes, essa é a primeira, né? Eu vou abordar as quatro primeiras questões, depois eu vou fazer a segunda parte aí, tá bom? A primeira parte, basicamente, fala de dois textos, né, das quatro primeiras questões. Os dois textos, um texto que já está aí no Moodle, está lá no Moodle, né, na Educação Online, que é Direitos, Coisas de Cidadania e Democracia, um texto de minha autoria. E tem um outro texto aí que eu deixei já, inclusive a indicação da leitura, que é Direitos Humanos e Legislação Social. Vamos lá. A primeira questão vai abordar sobre a primeira, segunda e terceira geração dos direitos humanos. Primeira, segunda e terceira gerações são, se a gente pode dizer assim, uma cronologia histórica de como os direitos civis, políticos, sociais e depois os direitos difusos, né, ampliados para as minorias e grupos vulneráveis foram surgindo. As primeiras e as segundas gerações são ditas, né, de direitos humanos pelos estudiosos, que dizem respeito aos direitos civis, políticos e sociais. Esses são os mais basilares para uma democracia. Hoje nós nos deparamos com os direitos das minorias, dos grupos vulneráveis, né, das mulheres, dos grupos dos idosos, das crianças, né, que são mais específicos, né, enfim, da comunidade LGBTQIAP+, e tal. De todo jeito, todo esse cabedal de direitos, enfim, que são direitos humanos, tem essa historicidade, né, de primeira, de segunda e terceira geração, que foram surgindo ao longo da história da humanidade num cômputo geral, tá bom? Pegando várias culturas, várias sociedades, em vários tempos históricos diferentes. Em resumo, a primeira questão trata sobre a primeira, segunda e terceira geração dos direitos humanos. Mas, professor, beleza, eu entendi aí, mas como é que será essa questão? O enunciado, basicamente, vai dizer, né, vai tratar sobre essa primeira, segunda e terceira geração dos direitos humanos, e lá a gente vai fazer uma pergunta tipo, marque a alternativa correta de acordo, né? Por exemplo, a primeira geração diz respeito aos direitos civis e políticos, tá bom? A primeira geração, né? Que são os direitos de votar e ser votado, os direitos de liberdade individual, né? Propriedade privada, enfim. Os direitos sociais são direitos que são de segunda geração e que são direitos que dizem respeito à, à educação, saúde, lazer, trabalho. Por exemplo, se eu chegar e dizer que os direitos de primeira geração são saúde e educação, está errado. Né? Então, o item basicamente é isso. Vai ter a tipologia e vai ter a descrição desses direitos. Vocês só tem que ver coerência, tá bom? Então, se apropriem quais são os direitos de primeira geração, de segunda, de terceira geração. O texto ele trata sobre isso. Eu recomendo a leitura dele por completo, é umas 5 páginas, não é um texto grande, né? Mas que é esclarecedor nesse sentido, né? Sobre primeira, segunda e terceira geração. A segunda questão é muito semelhante com a primeira também, sendo que eu vou restringir aos direitos civis, políticos e sociais. Da mesma forma, né, tem a tipologia e a descrição dos direitos. Vocês vão só ver coerência entre os direitos civis, políticos e sociais e quais são, né, cada um desses tipos de direitos. Recomendo especificamente para a segunda questão apenas a leitura das páginas 2 e 3 do meu texto. Tá bom? Então, assim, apesar de ser um assunto que eu gosto de dizer, talvez bobo, né, que a gente pode dizer assim, porque a gente não decora isso, né, enfim, mas basicamente é interessante a gente se apropriar dessa perspectiva histórica, né, dos direitos, enfim, dos direitos humanos, para que a gente possa entender de fato, né, que direitos são esses e quando a gente trata especificamente do direito à saúde, que é o que mais nos interessa, né, o direito social que mais nos interessa nesse curso de formação, enfim, para a gente ter uma base, né, para poder tratar melhor sobre esse assunto. Mas vamos lá. Terceira questão, direitos humanos e senso comum. Eu acho que eu comecei o papo sobre direitos humanos falando sobre as distorções, né, as formas erradas que as pessoas do senso comum tratam direitos humanos. E aí tem um texto que desse livro aqui, Direitos Humanos e Legislação Social, que está lá na minha biblioteca, mas eu vou disponibilizar também esse trecho especificamente, né, que trata sobre direitos humanos e senso comum, para que todos vocês possam ter leitura, né, acesso, enfim. Mas também, gente, assim, todas essas questões ABCDE, né, de marcar
são questões que, na maioria delas, se vocês lerem com atenção o enunciado, por vezes vocês conseguem responder de maneira correta a questão, né? Enfim, porque às vezes é uma questão apenas de interpretação. Especificamente, a primeira e a segunda questão, como ela pede esse conteúdo, que vocês entendam e a distinção entre que são direitos civis, o que são direitos políticos, o que são direitos sociais, né, o que são direitos de terceira geração, os direitos das minorias, dos grupos vulneráveis. É interessante que vocês entendam a definição, as tipologias, as descrições, né, para fazer melhor a primeira e a segunda questão. Mas, tirando isso, a maioria das outras questões que vocês vão ver são questões mais de interpretação do que necessariamente uma questão de domínio de conteúdo. Beleza? Então, para terminar essa primeira parte aqui, temos a quarta questão, que é uma questão de escrever, uma questão discursiva, para falar sobre a falta de mobilidade social. Tem um texto lá sobre falta de mobilidade social e eu faço a pergunta, para vocês, a falta de mobilidade social, né, das pessoas que nascem em classes baixas conseguirem ascender socialmente para classes altas, né, do ponto de vista econômico, né, o que é que falta? Que direito falta? Né? É o direito civil, o direito de liberdade individual, são direitos sociais que faltam basicamente para essas pessoas poderem ter se a gente pode dizer assim, né, uma luta no mercado de trabalho, né, para poder terem sucesso na vida, né, e ascenderem socialmente, né? Enfim, o que é que falta para uma melhor mobilidade social no nosso país, na nossa sociedade brasileira, por exemplo? São direitos sociais. Então eu vou pedir para que vocês falam lá de dois tipos de direitos que vocês acreditam que faltam, né? E aí é uma questão de reflexão, dissertativa, enfim, escrita, né? Para que vocês possam resolver. Mas aí vocês vão ter lido, né? A recomendação é a leitura desse meu texto, Direitos, Coisa de Cidadania e Democracia. Se apropriem dessa leitura para que vocês também possam resolver da melhor forma essa quarta questão. Eu vou ficando por aqui. Depois a gente vai falar sobre a quinta, a sexta e a sétima questão. São apenas 7 questões, essa nossa provinha. Levando em consideração que tem a APS, que vale 3, né? E essa questão vale 7 pontos, beleza? Mas também as pontuações não é porque cada questão vale 1 ponto, mas vocês podem ver, né? As questões de marcar valem 0,8 décimos e as questões de escrever valem 1,5, né? 1,5 ponto, né? Enfim, a gente vai já produzir a segunda parte e a gente volta aqui para vocês, meu povo.